Olá, bom dia! Bom dia a todo mundo. Estamos aqui fazendo o nosso primeiro episódio do nosso videocast direto da Expotec da SBPC, 78ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, certo? Meu nome é Fabiana, subsecretária da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia de Niterói. Estamos aqui direto do estande da Prefeitura de Niterói na Expotec e estamos recebendo aqui hoje 2 professores ilustres, líderes de inovação do programa FAPERJ do Estado. E a gente vai falar um pouco hoje sobre os projetos deles como líderes de inovação. Vamos falar sobre inovação, sobre empreendedorismo, certo? Então aqui, as damas primeiro, o professor Ricardo, apresentando aqui a professora Ruth Espíndola Soriano de Mello, professora da PUC-Rio, e minha colega economista, e agora estamos também trilhando um caminho aí dentro da psicologia e neurociências, certo? E o meu querido professor Ricardo Leal, diretor da Agência de Inovação, AGIR, Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense. Muito bem-vindo, professor Ricardo, muito bem-vinda, professora Ruth, muito obrigada. E eu queria que vocês apresentassem inicialmente, começassem falando um pouquinho sobre vocês, sobre de onde vocês vieram e como que vocês chegaram a esse momento de líderes de inovação. Vou começar então. Obrigada pela oportunidade, Prefeitura de Niterói. Que secretaria bacana, né? De inovação, ciência e tecnologia. Aprendi com o Maurício Guedes que é importante a ciência também estar ali demarcando, diferenciando de ciência e tecnologia. Parabéns aqui à Prefeitura e a oportunidade de estar aqui falando para vocês, ao lado do professor Ricardo também. Eu sou uma mulher branca, magra, sou nordestina sem sotaque, sou mãe de 3 filhos, sou esposa de professor também na universidade, professor Ricardo Mello da UFRJ, e está aqui uma gratidão, especialmente por entender que esse programa que a gente está aqui ajudando a divulgar, né, Ricardo, que é o LINE, né, que é o Líder de Inovação do nosso Estado, ele veio tão ao encontro de uma carreira que a gente já vinha desenvolvendo. A gente se vê como empreendedor, se vê como empreendedor do ecossistema, e veio, na verdade, uma política pública ali chancelando. O que eu tenho feito, né, a sua pergunta ao longo dessa história? Eu venho de uma carreira de economista e me vi no terceiro setor ampliado, né, onde eu trabalhava com política pública na área de economia solidária, e depois sim eu passei do mundo do terceiro setor mais propriamente dito e fui para a academia. A PUC-Rio é uma universidade comunitária, né, ela é privada e comunitária, ela também está ali na meiuca do terceiro setor, do segundo setor ampliado, e lá eu fiquei com o Maurício, com a Aranha, 9 anos, Ato 5, 9 anos a incubadora, e depois tive a oportunidade de ficar 5 anos com o Maurício Guedes, quando eu saí de lá, na FAPERJ, justamente idealizando, né, concebendo editais como esses a partir de escutas, né? Maurício muito querido, muito horizontal. Então a gente, por exemplo, veio aqui à UF, né, visitou aqui o reitor da UF, querido. A gente fez escutas com outros equipamentos de inovação e criamos editais como esse, que foi lançado na mandato posterior, sob a liderança da professora Caroline, agora presidente da FAPERJ, mas a grata satisfação de ter convivido com a Aranha e Maurício Guedes, né, e participando, se vendo como agente de um ecossistema, né, Ricardo? E esse edital, na verdade, ele vem chancelar isso, né? Ele quer que a gente continue fazendo o que a gente faz, só que de forma mais evidente, mais sistematizada, mais de difusão de conhecimento, e para a gente conhecer mais o Rio de Janeiro como ele é, né? Obrigada pela oportunidade, desculpa se eu falei demais. Não, foi ótimo, a gente precisa de falas. Bom, muito obrigado também pelo convite. A nossa parceria é muito grande, temos vários projetos em conjunto, né? E eu sou engenheiro metalúrgico, né? E, na verdade, eu sou professor da UF em Volta Redonda, né? Eu trabalhei 30 anos na indústria siderúrgica e estou há 40 anos professor da UF. Era professor em tempo parcial e em 2017 eu fui convidado para vir para a Agência de Inovação, né? Na Agência de Inovação, a gente fez muitos projetos, desenvolveu. Hoje nós temos vários hubs, né, de inovação pelo Estado, uma capilaridade bastante boa, né? E esse projeto, o LINE, né, eu acho que, como a Ruth falou, ele coroa, né,
toda uma, vamos dizer assim, carreiras, né, dedicadas ao empreendedorismo e inovação, né? Todos nós que recebemos temos, né, feito nos últimos anos ou ao longo de toda a carreira projetos de inovação, né, projetos de empreendedorismo, e é um reconhecimento que eu acho que traz a inovação, né, que vem crescendo, né, mas não tem o status ainda da pesquisa, né, vamos chamar assim, traz para a primeira página, né, começa a ter reconhecimento de pessoas, né, que trabalham a inovação no estado do Rio de Janeiro. Então, é uma grande ideia, né, da FAPERJ. O Maurício, que a gente conheceu muito bem, que quando o diretor da FAPERJ colocou vários projetos que realmente impulsionaram, né, a inovação. A UF, por exemplo, usufruiu e usufrui, né, de vários desses projetos, e realmente foi fundamental para o crescimento aqui da inovação aqui na UF. Maravilha. Eu estava ali fora conversando com um colega, né, de vocês, pesquisador, no caso, pesquisador da área de neurociências, e comentei sobre esse programa e que a gente falaria sobre isso aqui. E ele disse como isso é importante, porque muitas vezes a gente faz toda uma carreira na academia, né, faz lá graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e muitas vezes a pesquisa fica ali. Tem toda uma capacidade ali de trazer soluções realmente para a vida das pessoas, é inovador em várias frentes, mas que às vezes a pessoa não sabe como que esse tipo de programa ele ajuda aquelas pessoas que têm soluções que não se enquadram exatamente naquele perfil de produção científica, mas que tem ali produção científica, que eu digo artigos, publicações, mas que realmente trazem outras contribuições para o ecossistema de inovação. Então, Ruth, eu queria começar agora perguntando a você sobre o projeto, o seu projeto dentro do Lean. Obrigada pela oportunidade, né? Inclusive é uma meta-função aqui, né? Porque meu projeto é justamente difundir o que a gente faz, o que os ecossistemas fazem, o que os mecanismos de apoio à geração de empreendimentos, desenvolvimento de novos empreendimentos fazem, né? Então vamos mostrar mais made in Brasil, mais made in Niterói, mais made in Rio, mais made in Rocinha, mais made in Cidade de Deus, né? Então a gente também está provocando as próprias universidades a revisitarem seus papéis, né? A tripla hélice, né? O arcabouço teórico que a gente trabalha em inovação, ele também convida as organizações ao tempo todo revisitarem seus modelos de negócio e irem além deles, né? E fazerem conexão de forma orgânica, visando a um bem comum, né? Sinergias, mas antes de tudo explorando coisas que a gente não necessariamente está previsto. Então a gente continua fazendo uma boa universidade, uma boa ICT. Eu estou lá como PUC Rio, né? Estou como ASG da PUC Rio, do Parque Tecnológico. Então depois de 84 anos, a PUC está se lançando como um parque, né? A exemplo do Serratec, a exemplo do Parque do FRJ, do Porto Digital, do Sapiens Parques. Então, a PUC também quer contribuir dessa maneira para a sociedade. E no meu projeto eu apresentei o que eu fiz para trás e disse lá no projeto que a partir de agora eu estou com essa chancela, né? O padre Anderson Pedroso, nosso reitor da FRJ, o meu chefe, o meu reitor para quem eu reporto, que é o Gustavo Rubichês, que é quem está tomando conta do Parque de Inovação da PUC Rio, que é um projeto também da FAPERJ, da FINEP, um projeto de sociedade, né? E eu estou lá justamente ajudando a ativar tecnologias sociais, que eu sei que tem a ver também com o projeto do professor Ricardo Leal. E o meu é estimular não só tecnologias sociais, mas formas diferentes de dar aula, formas diferentes de pensar a ciência básica e a ciência aplicada e a inovação, né? Quando você trouxe aqui pra gente, a gente sabe que não são flores, né? Muitas vezes são terrenos minados, é uma cultura que não quer dialogar consigo, né? São amiguinhos que passam do lado de lá porque, né, ali está mexendo com biometal, com empreendedorismo, isso aí vai enviesar a pesquisa. Então a gente tem que lembrar que a TRL dialoga com os dois ao mesmo tempo. Então a gente está lá, né? A minha função lá é ajudar a cultura interna da PUC Rio a se ver como parque. E lembrar que a gente tem que jogar para a sociedade, não só para aquele laboratório, para aquela linha de pesquisa, né? São muitos os desafios planetários, né? Não temos tempo a perder com vaidades, né? Com processos que podem ser muito mais ágeis para a gente conseguir entregar valor para a sociedade, para continuar entregando valor para a sociedade como universidade, como ICT, como parque. É isso, obrigada pela oportunidade. Professor Ricardo, fala um pouco do seu projeto. O meu projeto eu procurei basear em tecnologias sociais, né, que é uma área
que acho que poucos ou quase nenhuma agência de inovação, unidade de inovação, associa a inovação, né? A gente tem também, lógico, na AGI, incubadora, administra patentes, contratos, bolsas de iniciação tecnológica, bolsas mais-idade, CNPq, enfim, tem toda uma estrutura de uma agência de inovação, vamos dizer, tradicional. E tem, já desde 2015, a área de tecnologias sociais, que é uma novidade. Então, eu procurei basear todo o meu projeto exatamente na difusão das tecnologias sociais, que a gente anualmente lança um edital para captar tecnologias sociais na UF, a gente lança um relatório, né, ao final do ano, num grande evento, né, um catálogo que a gente cataloga todas essas tecnologias. Hoje a gente tem mais de 150 tecnologias cadastradas, vamos agora cadastrar mais umas 30 no catálogo desse ano. E eu procurei, primeiro, difundir na UF, que embora a gente tenha essa área de tecnologia social, ela ainda não né, assim como a inovação, né, mas a inovação a gente, por outros meios, conseguiu, de uma certa maneira, implantar hubs, enfim, divulgar a inovação que eu chamaria inovação hardcore, né, inovação habitual, mas a tecnologia social, então o projeto visa a gente divulgar isso através de eventos, através de palestras, trazer pessoas, apresentar os projetos, né? E também a gente tem o Colune, que é uma unidade de ensino médio fundamental, e a gente vai levar o Colune, né, aqui em Niterói, é uma escola em Volta Redonda, a gente já está esquematizando isso, também a tecnologia social. Então, é um complemento aos outros projetos que a gente tem da FAPERJ, né? Tem da FINEP, está implantando um centro de inovação em conjunto com a Prefeitura em economia criativa. Enfim, a gente tem outros projetos, né, de inovação, vamos dizer, propriamente dita, e a tecnologia social a gente quer incorporar isso. Eu queria aproveitar, professor Ricardo, a sua fala, se tem algum desses projetos, dessas tecnologias sociais que vocês vêm, né, a UF vem catalogando ao longo de... Desde quando começou 2017 o catálogo? foi o primeiro catálogo. Todo ano a gente tem lançando. Você tem algum exemplo que você tem assim de memória de tecnologia social que saiu do catálogo e realmente alcançou mesmo a sociedade e que você vê funcionando? A gente tem um exemplo, a gente faz uns mini-docs, que são uns vídeos, né, com as principais tecnologias sociais. A gente tem uma, por exemplo, em Angra dos Reis, que é quase que uma fábrica de captação de resíduos, né, que atende, né, a uma comunidade do Retiro, lá em Angra dos Reis, por exemplo. Tem também hortas em Campos dos Goytacazes, né? Enfim, a gente tem em vários, vamos dizer assim, cidades do Rio de Janeiro, né? A gente tem alguns aqui em Niterói, no momento, a maioria é de Niterói, né? Mas no momento eu não estou me lembrando assim de alguma dentre essas, né? Tá. Mas a gente tem vários exemplos, né, de tecnologias que saíram dos muros, né, da UF, né, e foram para a sociedade, realmente. Maravilha. Professora Ruth, eu queria saber assim, como é que é estimular alunos que estão ali, às vezes no mestrado, no doutorado, na graduação que seja, a olharem para a inovação, porque eu acho que o aluno que tem uma vocação acadêmica, que tem uma vocação de pesquisa, muitas vezes ele fica ali pensando naquela pesquisa mais para publicação de papers, mas como que você vê e como que você faz para poder incentivar os seus alunos para esse olhar, um olhar da inovação? Não, olha, vamos fazer aqui uma pesquisa para poder transformar, para melhorar, para servir a sociedade. Como que você incentiva os seus alunos?
O tempo todo eu tenho que me revisitar, porque eles mudam, né? Eu estava conversando antes com você, que também é professora, né? Há 20 anos eu sou professora e recebo alunos de 20 anos, 19 anos, carinha ali, né? Nascendo, desabrochando, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo nos revisitando para a gente continuar sendo interessante e eles continuarem interessados na gente, né? Então, eu sempre gostei de trazer testemunhos, né? Então, que bom que a gente tem testemunhos aqui gravados, como esse podcast, videocast, né? Mas também trazer gente ao vivo, que eles possam ver que tem ali, que está disponível para conversar. Então, o campo do empreendedorismo, ele é multidisciplinar e essas histórias, né, que dialogam com a história, com a economia, com a administração, né, com direito e com a meta-referência que é a própria comunicação, como é que você se vende, se vê, se projeta, né? Então, esse é o desafio. Então, eu sempre trago testemunho, seja digital ou ao vivo, mas mostro a ele casos, né? Então, a gente tem também tecnologias sociais. Que bom que a curricularização da extensão aconteceu, e particularmente para as privadas, comunitárias, que força a gente a fazer mais e melhor, de forma mais sistematizada. A gente aprende muito com as universidades federais, né, de onde eu vim também, sou aluna egressa da UFRJ, da economia, mas a gente engrandeceu muito a nossa busca, sistematização de tecnologias sociais a partir do momento em que a gente curricularizou a graduação, né, os 10% como extensão, e agora sendo convidado, né, daqui a pouco parece que vai ser obrigatório também para pós-graduação, estou de olho nisso, porque de alguma maneira mestrado, doutorado já faz isso, quando é o mestrado, doutorado profissional, já tem essa vontade de entregar alguma coisa. Eu acho que falta isso no acadêmico, na graduação, de modo geral, e que bom que a extensão ajuda, que é quando a gente pede para o aluno botar a mão na massa, né, o tal do hands-on em inglês, né, e que bom que o empreendedorismo traz isso, traz essas dinâmicas e dialoga com outras áreas de conhecimento, a própria medicina, né, os neurocientistas da PUC-Rio, eles são muito focados a trabalhar em laboratórios, e tudo bem, que bom, mas eles podem também saber que existe um mundo, né, além dos laboratórios e além daquela carreira estrita de ou dar aula ou estar numa fármaco, por exemplo, né? Ele pode trabalhar com política pública? Pode. Vamos trabalhar essa questões neurosensoriais, por exemplo, na área do direito. O juiz, ele fica muito mais mal-humorado perto da hora do almoço, quando ele não almoçou. Isso atinge absolutamente o resultado ali do que ele está dedicando naquele processo. Então, trabalhar a neurociência, estão mostrando para ele, olha só, se a gente mostrar que consegue fazer uma advocacy para poder o Ministério da Justiça, o juiz, o magistrado, combinarem de não, né, decidirem antes do almoço, pronto, a gente já fez uma política pública, os alunos já se viram como, né, consultores, como fazendo advocacy, então é mostrando o método ativo. Isso é muito comum na medicina, né, em geral, e a gente também pede emprestado há muito tempo esse método ativo para a gente trabalhar em sala de aula com os alunos de empreendedorismo, mostrando casos, histórias e testemunhos. É mais ou menos como eu tenho trabalhado. E botando eles para serem difusores de conhecimento. Isso, eles para fazerem podcast, para fazerem dancinha, falando daquele conteúdo difícil, porque é muita responsabilidade nos ombros o conhecimento, né? Então, a gente, como elite intelectual, né, a gente tem essa obrigação de transbordar conhecimento e de fazer mais conhecimento a partir da relação dialógica, conhecimento popular, ancestral e evidência científica, para a gente ficar mais longevo e com mais qualidade de vida, né? É sobre isso. Bom te ouvir, Ruth. Bom mesmo ouvir isso, porque os alunos realmente precisam muito desse incentivo, né? E de serem capazes de olhar para aquilo que eles estão ali na graduação, aprendendo, e ali depois seguindo, caso queiram, né, para mestrado e doutorado, deles perceberem que aquilo ali pode se tornar algo para além do intelecto, né? Porque às vezes a gente fica ali, quem está estudando, fazendo mestrado, a gente fica ali muito no intelecto. Pensando teoricamente. Mas como que a gente transforma esse teórico, e nisso que você está falando, numa consultoria, ou num produto, numa solução, num serviço? Isso é realmente muito importante. Lá na Agir, professor Ricardo, o senhor recebe muitas empresas, né? A gente aqui em Niterói tem um programa de aceleração e incubação, chamado Acelera Niterói, que a gente está finalizando aí a primeira fase dele, né? O primeiro ciclo, vamos dizer assim. E o professor Ricardo recebe lá na agência, na Agir, empresas incubadas, né? E, professor, ao longo aí de quase um ano, porque a gente teve um processo de pré-incubação, depois teve o processo de incubação. Durante esse período que as empresas estão lá, quais são os maiores desafios, em termos de mentalidade mesmo, quais são os maiores desafios que vocês podem observar ou puderam observar que os empreendedores que estão ali com suas empresas, que desafios eles apresentam?
Bom, eu acho que o principal desafio do início, vamos dizer assim, de uma empresa, né, é ele realmente conseguir transferir, né, o que ele... Porque nós temos muito, né, começando do início, Sim. nós temos muito projeto, né, que saiu de bancada de laboratório, né? Essa é a maioria. Nós hoje estamos com 61 entre projetos e empresas nos vários hubs, né, da Agir, mas a maioria deles vem da bancada, né? Então eles fazem e às vezes, né, uma grande dificuldade é ensinar eles, vou usar a palavra assim, ensinar a ser empresa e não ser pesquisador e laboratório. Então, às vezes, eles vêm com uma ideia que eles acham espetacular, aí, quando vem e tal, eu estou com um custo 5% menor ou 10% menor que o mercado. Olha, você não vai conseguir, porque vai ter custo de logística, vai ter custo de administrativo, vai ter custo disso, você vai ter que publicar balanço, enfim, é um outro mundo, né? Então, esse eu diria que o que a gente faz? A gente procura trazer, né, especialistas, né, de empresas que promovem consultorias, mentorias, exatamente para colocar essas empresas, né, ou esses projetos, né, num viés empresarial, né? Então, isso é que a gente faz na pré-incubação, na incubação, né? A gente, no próprio Acelera, né, a gente fez esse processo, né, com bastante sucesso, né? Tem muitas empresas que realmente já estão saindo, né, e outras fora do Acelera, né? Mas eu acho que esse é o principal desafio de você transformar, né, uma ideia vinda de um laboratório em uma empresa e um projeto de sucesso, né? Mas nós temos alguns deles, né, com muito sucesso, né? Por exemplo, a Reciclotron, né, que foi do Sandbox aqui também da prefeitura, né? E está aí, ela está até com um stand lá perto do IACS, aqui na SBPC. Eu não fui ainda, não. Vou lá ver. Eles têm, né, tiveram no projeto da Acelera, eles estiveram ali no campo de São Bento, né? Então, é uma empresa que realmente, vamos dizer assim, já tem na Renovation Week, estão sempre apresentando, né? Tem outros exemplos, né? Mas esse é um exemplo bem forte aí de uma que conseguiu sair, né? Saiu de um projeto PIBIT, que para mim, né, que a Agir administra os projetos PIBIT, saiu de um projeto PIBIT e hoje é uma realidade, né? Então eu acho que completou um ciclo bastante positivo, né? De um projeto de iniciação tecnológica a uma empresa, né, de reciclagem, né, uma empresa que tem bastante sucesso. É um exemplo, temos outros, né? Mas esse projeto com a prefeitura foi fundamental, eu acho, né? A gente teve 170 e tantos inscritos, 8 acelerados, 22 incubados, né, e que hoje estão aí. Agora tem a segunda etapa, né? Tivemos acho que 12 ou 15, não me lembrei. De subvenção extra, né? São 11. Acho que são 11 ou 12. São 9, se não me engano, são 9 incubadas e 3 aceleradas. São 12, né? Então, isso foi um auxílio muito grande, né? Eu acho que foi um projeto muito interessante da prefeitura que a gente ajudou e contribuiu com ele. Não, trabalhamos juntos, né, professor? Exatamente. Trabalhamos junto. Em Niterói também tem um decreto sandbox regulatório. Então, aqui a gente tem empresas, selecionamos, inclusive estamos finalizando aí o segundo ciclo do sandbox, em que a gente seleciona empresas que têm soluções inovadoras, sobretudo para cidades inteligentes, sustentabilidade. Então, a gente teve o primeiro ciclo. Esse case que ele estava falando, né, a empresa Reciclotron, é da área de resíduos eletroeletrônicos. E eu sei que você é do ESG, né? Eu dei uma olhadinha um pouco no seu currículo e a gente sabe que é uma área muito importante, essa área que trata dos resíduos eletroeletrônicos e a gente precisa transformar a cultura, né? A cultura das pessoas realmente saberem onde
depositar. Então, essa solução que ele está falando é um case que gamifica essa coleta e é bastante interessante. Ruth, no seu caso, você que vem aí já na academia, nessa frente de inovação e de empreendedorismo, você tem algum case, assim, algum aluno que passou por você, que desenvolveu um projeto, uma solução que está aí no mercado, que você pode trazer para a gente? E eu tenho vários pupilos, mas não só da PUC-Rio, do ecossistema, a gente joga para o ecossistema mundial, né? Nascer já global para resolver problemas no seu território, no seu setor, mas que ele seja escalável, né, para outros territórios, outros contextos, né? Então, eu conto a história, por exemplo, da Simone César, que é uma indígena lá da região periférica de Pernambuco, lá do Recife, menina retada, e ela desenvolveu um plugin, né, a partir de um contexto de violência urbana contra as mulheres. Meninas que estavam fazendo faculdade com ela lá estavam sendo violentadas e desistindo, né, de uma carreira. Então, ela desenvolveu um aplicativo, largou até o curso, foi fazer outro curso para desenvolver um aplicativo, um plugin. Hoje em dia, a Supernina, né, é o aplicativo dela, ela vende para a empresa, é o B2G, né? Ela vende soluções de informação sobre importunação sexual da mulher no meio urbano e já está, por exemplo, em Fortaleza, está todo mundo usando e conseguindo ajudar até a cidade inteligente, é isso, né? Ali está tendo mais caso de importunação, porque tem menos luz, né? Aquele ponto de ônibus não é legal ficar aqui, deixa mais perto da farmácia que é 24 horas. Coisas simples, mas que vêm a partir de dados, né? Então, gerar dados em favor do bem melhor, da qualidade de vida. Então, a Nina, em situação de vulnerabilidade, empreendimento periférico, hoje é uma Forbes 30, né? Uma dessas mulheres brasileiras que nos representa muito bem na inovação, e ela, em ambiente adverso, ela conseguiu empreender e entregar valor para o Brasil e para o mundo, né? Outra é o Circo Orgânico, da UFRJ, de onde eu vim também, o Lucas Schaub, querido, consegue trabalhar com resíduo. A TOT Diversidade, que veio do Cefet, né? Hoje em dia está com dinheiro do Nubank. TOT Diversidade nasceu com meninos, né, de vários cursos do Cefet, vendo os imigrantes chegarem com a mão no bolso. E pelo menos eles tinham aquele tratamento em português, uma imersão em português durante 6 meses, mas eles pegavam esses jovens imigrantes e conseguiam fazer uma capacitação de tecnologia, então faziam empregabilidade, e fazem, né, empregabilidade de imigrantes refugiados no Brasil, achando logo, depois de 6 meses de português e mais uns 6 de linguagem, eles conseguem estar no mercado de trabalho e conseguem ter dignidade econômica para estar com suas famílias aqui, porque eles vêm fugidos dos seus territórios, né? Então, que lindas histórias. Mas na PUC-Rio a gente tem os Herezes, né? Os óculos sustentáveis, famosos. Tem a Gambatê, que ajuda também a empregabilidade de jovens de periferia, Karen Franchini. O Água Camelo, dos meninos também do design, que desenvolveram uma tecnologia para levar água potável em situação, né, de catástrofe ou de situação periférica, que as pessoas não têm aquela água, e a água é saúde, né? Então, a gente tem muitos casos lindos de jovens. O White Paper aqui também na UF, que eu sei, né, que também cresceu e ajuda tanto a área de sistema de dados em saúde. Então, a gente fala aqui, eu combinei no meu Line de não falar só da PUC, entendeu? Quero falar do ecossistema, porque esses jovens circulam, eles estão no seu programa de aceleração, eles estão no programa de aceleração da Citaui, da Eclos, do Sebrae, circulam com a gente. Então, a gente tem, é que nem os filhos na tribo, né? A gente cria para o mundo, e eles são ali de todo mundo. Então, eu me sinto um pouquinho parte não só dos Herezes, mas do Ciclo Orgânico, da Simone César lá do Nordeste, porque a gente ajuda a repercutir, ajuda a mostrar um caso, né? Fazer um download dessa história e desse empreendimento. É isso. Além do Cinema Nosso, que foi o primeiro no Brasil, de uma incubadora sociocultural. Há 35 anos atrás nasceu o Cinema Nosso, com a ajuda do Fernando Meirelles, que estava gravando Cidade de Deus, e que incubou jovens, e eles foram ser bolsistas da PUC, e daí nasceu, há 30 anos atrás, Cinema Nosso, o primeiro empreendimento social e cultural da América Latina, de uma incubadora com esse perfil. Então, a gente tem muita história dos nossos pupilos por aí, mundo afora. Denise, a sua pergunta. Não, e é uma pergunta que eu fiz com total interesse mesmo, porque eu sei que tem muita coisa bonita que acontece, né? Eu vejo no Acelera também, que a gente teve a oportunidade de estar tendo a oportunidade de rodar aqui em Niterói, muitas soluções voltadas também para a área de saúde, soluções voltadas, a gente tem nanotecnologia, né? A gente tem a Flower lá com a nanotechnology, a gente tem várias frentes também de atuação voltados, o Comunidade App, por exemplo, que é um aplicativo voltado também para a comunidade, para a prestação de serviços dentro da comunidade, também é um
uma solução incrível. Existem várias soluções, na verdade, dentro do Acelera hoje são 30 soluções, eu nem conseguiria falar de todas aqui, mas essas são algumas das frentes. E por que eu estou falando dessas, né? A Flower Nanotechnology, por conta da tecnologia em saúde, e a da comunidade app, porque eu estava pensando quanta inovação nessa área que busca atender as pessoas que às vezes são mais fragilizadas, aquela inovação, aquelas ideias que vão tentar solucionar problemas. E isso é uma coisa que eu observo que é um motor da inovação. Me parece que a inovação é isso, né? Sem dificuldade parece que não há inovação. E como a gente vive num país que tem muitas fragilidades, a gente também vê que essas fragilidades mesmas, quando as pessoas olham com a sua capacidade intelectual, quando tem o potencial de ter uma agência de inovação por trás, programas de fomento que conseguem, de fato, prover uma bolsa, né, prover capacidade, permitir que as pessoas trabalhem, estudem, né, e desenvolvendo essas soluções, isso tem uma força de realmente reverberar para o público e, sobretudo, para as comunidades mais carentes. Então, as inovações, essas tecnologias sociais que o professor Ricardo fala, elas são muito desse olhar singelo e desse olhar sincero para as dificuldades. E como que eu posso realmente resolver isso? Então, assim, nessas frentes que vocês têm visto aí, quantas pessoas chegam ali com que vocês percebem assim no coração? Não, eu realmente quero resolver um problema. Eu realmente tenho uma dor aqui na minha comunidade, e que chegam lá com aquela vontade de resolver o problema. Como é que vocês veem isso, professor Ricardo? Realmente chega bastante gente e a gente procura, né, conversar, entender, né, vamos dizer assim, onde ela quer atuar, como ela quer resolver o problema, né, e na realidade, né, a gente acaba, como eu comentei, né, dando suporte para que aquilo vire realmente algo mais prático, né? Volto a comentar, né, a maioria das nossas pessoas que buscam, né, agir, né, e hoje em dia já são muitas, né, dentro da UF, sejam que tiveram bolsas PIBIT, tiveram bolsas Maidá, enfim, e elas têm essa dificuldade, né, e nesses projetos que visam para a questão de comunidades ainda é maior ainda, né, muito grande, né? Então a gente procura dar todo o apoio, trazer pessoas para orientar eles, né? Alguns, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, o próprio doutor empreendedor da FAPERJ, né? A gente tem muitos projetos, né? Hoje na AGI, ao longo do tempo, né, alguns já concluíram, né, mas acho que são 24 ao longo de todos os anos, né, do Doutor Empreendedor, e tem alguns novos, por exemplo, tem um que a gente vai expor ali no nosso stand, aqui na Expotec, de um sabão que eles estão desenvolvendo na Rocinha e na Maré. É um projeto muito interessante, né? É um sabão feito de alguns resíduos, né? Então é um projeto novo, né? Ainda está em fase de pré-incubação, né? Ainda não incubou, mas é um exemplo típico de um desses projetos voltados para a comunidade, né? É um projeto do Doutor Empreendedor e entrou agora, né? Então ele ainda tem 2 anos aí, quase 2 anos, né? Para se desenvolver. E é um exemplo típico, né? Quer dizer, é uma pessoa, né, que tinha um outro projeto, se interessou por isso, né, e está desenvolvendo, e eu acho que é muito importante, né, você transformar também as tecnologias sociais, porque muitas vezes são projetos de pesquisa, né, da tecnologia social não é apenas inovação, mas muitos deles acabam se transformando e indo para a inovação, né? Então, realmente é muito importante essa aproximação com uma agência de inovação ou com uma incubadora que oriente, né, para aquilo realmente se transformar em algo mais prático, né? Vamos dizer assim. Pode falar. Posso responder também?
Eu acho que o desafio é principalmente transformar o brilho nos olhos, a vontade de querer mudar o mundo, né? Aquilo que o anima, né? A alma, em esse brilho nos olhos, em sangue nos olhos também, né? Porque ele precisa ter escala, ele precisa pagar a conta, ele precisa comer muito feijão com arroz para entender não só da pesquisa dele, mas como é que a pesquisa está virando, né, produto, serviço, e o que isso implica de trazer, por exemplo, um parceiro, né? Então, não quero isso, não tenho muito essa veia, não. Quero ficar aí no meu laboratório, tudo bem. Então, arranja, e está ali aquele ecossistema. Então, arranja um parceiro financeiro, um parceiro executivo, um parceiro da tecnologia. Então, a gente ali identifica lacunas e potência, né, como um ambiente de apoio à geração e desenvolvimento e reposicionamento de organizações, né? Tem organização que já está nascida, já é um MEI, ou então já é uma limitada há muito tempo, mas quer vir para o nosso campo, quer performar no tripé da sustentabilidade, né? Quer fazer mais e melhor, quer deixar um legado para além dos tributos da empregabilidade formal, que é obrigação, né? Isso é obrigação de qualquer empresa, tem que fazer o quê? Desenvolver o seu setor, pagar os tributos e ser formal, né? O diferente, a gente está convidando aqui as empresas e o terceiro setor em especial a serem negócios de impacto socioambiental positivo, isto é, não performar só para lucratividade, para os acionistas, para gerar dividendos, né? Mas pensar em também ter um balanço social, um balanço ambiental, como o Betinho já tinha provocado a gente, né? Muitos anos. A Petrobras foi uma das primeiras que adotou na época, as empresas que, né, que mais visualizadas, né? Mas depois a gente arrefeceu, mas a gente tem essa pauta ESG, ASG em português, né? E a gente tem que trazer para a baila das discussões, né? É a sustentabilidade na sua indissociabilidade do econômico, quero dinheiro sim para continuar existindo, para ser combustível para melhorar continuamente, para eu escalar, atender mais gente, mas é também o social, para eu revisitar práticas com população ancestral, população alijada dos processos de direitos, né? Então a gente sim trabalhar com cotas, com quilombola, com cota indígena, por exemplo, e tornar aquela externalidade não só neutra, mas melhor, né? Então, regenerativa. Então, a gente lá no Parque de Inovação da PUC, a gente tem falado de regeneração, né? Empreendimentos regenerativos, que paguem bem seus colaboradores, tenham planos de carreira, mas que tenham algum impacto, que vejam seu impacto negativo ambiental, porque muitas vezes só social. Não, você está sendo, né? Você está deixando de performar idealmente, porque é quando você pensa o seu carbono, o seu querosene, né, no avião, nas suas pegadas aí de carbono, por exemplo. Fazer o mínimo, por exemplo. Mas isso melhora o quê? Seu modelo de negócio fica mais atraente para essa população mais jovem que quer sim pensar em propósito, que quer entender o seu poder de compra. Então, a gente ajuda a caminhar, a entender futuros e ajudar aquele empreendimento nativo brasileiro, né, daquele território de favela. O Óleo do Ponto, por exemplo, é da Rocinha, do lado do Marcelinho, empreendimento familiar maravilhoso que impacta em várias perspectivas, não só em menos plástico e menos óleo, né, nos mares, nos oceanos, mas também ele contrata pessoas em questão de saúde mental para poder dar aquele valor e entregar realmente, porque é uma demanda da sociedade. Ele minimiza a questão da entrega com moto, está revisitando o seu modelo de negócio, como o próprio ciclo orgânico Lucas Schaub também tirou as elétricas e botou o pessoal pedalando. Por quê? Porque é saúde e é menos na pegada no modelo de negócio. Tem que botar tudo na conta. Não adianta deixar para fora. Não é o lixo. Tá com a gente. É a nossa responsabilidade. Né? E aí tem que trazer o socioambiental e econômico ao mesmo tempo. Esse é o desafio. É muito mais difícil performar, né, mais fácil performar só como empresa, só como terceiro setor. Aqui a gente faz um convite para ir no hibridismo, para mergulhar no hibridismo e ser uma empresa muito responsável social e ambientalmente. Maravilha, maravilha, Ruth. Quer fazer algum comentário sobre isso, professor? Sim, realmente fazer um elogio e comentar, né? A PUC, como você comentou, já tem 30 e tantos anos, né, dessa atuação, a gente está começando, é um excelente exemplo, né? Digo que a gente está começando porque o crescimento da AGI foi desde 2022, né, com aquele programa da FAPERJ, né, idealizado pelo Maurício Guedes, que é o inovação nas universidades fluminenses, né? A gente teve a satisfação de conseguir bons recursos, né? E cresceu. Então a gente, vamos dizer assim, ainda está
na incubadora, saindo da maternidade. E a gente aprende junto, né? A gente está na incubadora como parque, a gente tem uma incubadora de mais de 30 anos, um ecossistema que dizem que é maduro, né? Porque a gente tem empresa júnior, tem o nosso nicho bem estabelecido, né? Eu acho que a gente tem que trocar aqui, porque a gente que tem muito que aprender com a UF também. Por exemplo, em Niterói, né? A gente começou também vamos dizer, a crescer o ecossistema da cidade por essa época, né? Exatamente. E está agora com o distrito, a FINEP aprovou a nossa novo cronograma, né? Nós já vamos poder gastar lá que a gente no centro de inovação, né? Lá do IACS, né? Que é Araribóia Técnico, que é mais focado em economia criativa, mas recebe outras áreas, que nós tivemos que mudar de local, né? Ia ser no outro, já refazer todo o cronograma. A FINEP agora oficialmente no e-mail disse está tudo certo. Então a gente vai começar uma obra, né? Vai ser, então, junto com o distrito que já está pronto, né? Vai ser mais um local assim importante aqui no ecossistema de Niterói, né? Além de outros que a prefeitura tem trabalhado. Eu acho que realmente a gente, nessa área de tecnologia social, aprender com vocês seria ótimo. Mas o bom de ser ecossistema é isso, né? É justamente a troca. Queria fazer uma pergunta sobre empreendedorismo. Vocês acreditam que empreendedor é algo inato, né? Ou é algo que você consegue efetivamente construir? Dá para construir um empreendedor? Essa é boa, adoro essa pergunta também, maravilhosa. Tem gente que nasce com um ímpeto para em especial performar numa fase do empreendedorismo. A gente diz que tem um empreendedor que gosta do clímax, do risco, né? O que gosta de botar o avião para subir e para descer, que é a hora mais perigosa. Já o empreendedor, né, que gosta... Tem outro perfil de empreendedor que é o que gosta de gerir, de planejar, né, e de estar o tempo todo melhorando continuamente. Mas esse movimento do arranque, em geral, atrai os seriais, né? A gente chama de serial entrepreneur, né, em inglês, empreendedores sociais. A gente se refere especialmente a esse que está o tempo todo abrindo um novo, e aí quando ela estabelece ou morre, ele vai para outra, né? Ou é comprado, ou é fundido, e ele vai para outra. Então é bem interessante. Esses são, para mim, esses nascem, tá? Esses são os que nascem, eu conheço alguns deles. Mas a gente entende que a maioria não nasce, pode ser cultivada, regada, né? E aí é por isso que é importante uma cultura e uma ambiência, né, que estimule, que mostre que é importante ter essa via também. Então, no PIBIC e PIBIT, falar PIBIC, né, coordenador do PIBIT, esse PIBIT aqui, esse AIT, é para lembrar que esse jovem, ele não tem que fazer o ciclo, né, de virar professor e depois formar outra pessoa virar professor eternamente, né? Maurício Guedes me ensinou muito isso. A gente tem que mostrar outros caminhos e você faça a sua história, né? Então, vamos mostrar como é que é liberdade como desenvolvimento, né? Desenvolvimento como liberdade, como a Márcia sempre falou. Então, que a gente possa ajudar a regar. Mas a gente, em sala de aula, a gente ajuda, a gente forma muita gente, a gente tem muita história para contar nesses anos de atuação, seja o laboratório, seja o NIT de vocês, né? Seja o nosso incubadora, propriamente dito, os programas de aceleração, a gente tem história para contar, mas eu acho que mais importante são esses grandes players que estão aqui nesse evento maravilhoso, né? É a FINEP, é a FAPERJ, é uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? E não é bobagem isso aqui que a gente está falando, universidade conversar com o governo e conversar com a empresa. Gente, isso ainda é muito inovador, infelizmente, já devia estar naturalizado, mas isso, nós somos subversivos, né? Porque a gente sabe que a gente estar aqui quer dizer que a gente é mal, né? Persona não grata em alguns circuitos, não deveria ser assim. Então, que bom que a gente está naturalizando, levando a ciência, levando a tecnologia, empresas competitivas brasileiras, né? E para o mundo afora. Então, acho que, tenho certeza, como professora, nem poderia falar de diferente, né? Como você também. A gente consegue, sim, ajudar a fazer essas jornadas empreendedoras, seja empreendedor, seja um cidadão ativo, ou seja um empresário, né? É isso. É isso. E aí, professor? Eu acho que é meio a meio. Ótimo. Não, sim. Você tem, claramente, as pessoas que já nascem com um viés de empreendedor, né? Seja até na própria universidade, né? Você já vê aquela pessoa mais inquieta, vamos chamar assim, né?
Aquela pessoa que, não, eu quero novidade, eu quero isso, eu quero aquilo, não se contenta muito só com aquele tradicional, né? Agora, a questão, se essa pessoa vai conseguir materializar e se transformar num empreendedor de sucesso, aí eu acho que ele tem que ter treinamento. Né? Ele não é assim, eu sou um gênio dos negócios, não preciso nem de treinamento, nada. Não é verdade. Ela precisa ter capacitação, ter orientação, enfim. É por isso que eu digo que é meio a meio, né? Uhum. Você pode ter uma pessoa que não tem esse viés, vamos dizer assim, de insatisfação, está sempre insatisfeito, buscando algo, virar um empreendedor? Sim, você pode, né? E ela não tem o início, feito ela falou, não, aquele impulso, né? Mas ela pode sim se transformar no empreendedor. Mas eu acho que eu diria que os de maiores sucessos são quem combina, né? Vamos dizer, o ímpeto inicial com uma boa treinamento, capacitação. Eu vou dar um exemplo ao contrário, né? Eu tenho muitos professores e alunos, né, que querem, imaginam, não, eu vou transformar aqui minha pesquisa num negócio, numa empresa, e desiste. Quando chega lá, você começa a dizer que a empresa é isso, aquilo, e fala, não, eu prefiro o edital em laboratório para conseguir recurso. E que também é um papel da incubadora, né? Sim. Porque se o cara vai ser frustrado, né? Se ele realmente não tem aquele espírito, né? Ele melhor ficar no laboratório e seguir a carreira dele, né? E a gente tem o outro contrário, que está sempre, né, buscando. A gente tem alguns exemplos, né, nos nossos contatos, né? A InnoMaker, a Octacity, são empresas aqui de garotos, né, que vieram da graduação. A Brasil Partners. Que a própria Flower, né? Então, são pessoas inquietas que estão sempre buscando, né, novas oportunidades e tudo, né? Então, a gente tem os dois exemplos, né? É verdade. A gente vê isso mesmo, né? Existem pessoas que estão sempre querendo fazer alguma coisa, e existem aquelas pessoas que depois elas vão saber conduzir muito bem, às vezes, né? Eu acho que todo mundo é importante nesse processo talvez uma pessoa não vai ser aquele empreendedor do ciclo inteiro, como você mesmo disse. Ele vai ser empreendedor, às vezes é aquele que vai ser ótimo quando ele pega a coisa já iniciada, né? E aquele empreendimento ali, ele vai conseguir. Aí eu estou falando até mais de gestão, né? Não daquele que cria, que de fato empreende. Mas existem pessoas que vão ser ótimas ali, não no empreender, mas no gerir. E eu acho que é importante também saber reconhecer esse perfil, né? De quando que você é gestor, quando você é empreendedor. Às vezes o empreendedor não vai ser o gestor, né? E às vezes o gestor não vai ser o empreendedor. E por isso que as pessoas precisam estar sempre conectados para poder fazer com que, às vezes, uma excelente ideia, que começa bem, consiga, então, continuar no seu caminho. Porque a gente sabe que gestão de caixa, que saber atrair investimentos também é uma outra expertise que não necessariamente o empreendedor tem, né? Concordo, as pessoas têm seus perfis, né? E o processo de você fazendo psicologia, né? A sua segunda graduação, o tempo todo se auto-questionando, né? Porque eu posso hoje querer ser CFO, né, mexer com as finanças, com Excel, com as planilhas, com as projeções, mas amanhã eu quero ficar mais criativa, eu também posso mudar, né? Exato. E o importante é ter times diversos para poder a gente conseguir jogar nas 11, né, que nem no futebol, é assim que fala, Ricardo? Nas 11. Nas 11, para poder a gente ter diversidade suficiente de perfis e ficar mais com um repertório maior, né, para a gente ter essa flexibilidade de agora eu quero criar filho, agora eu quero viajar um ano, quero fazer um sabático, agora eu vou ser representante lá em Nova York, lá em Berlim, então segura as pontas aí, eu tô indo. Então, tudo depende. Eu acho que o importante é ser o tempo todo startup, ser beta o tempo todo, se colocar com umas vestes de inovação, né?
em tempo real, né? Então a gente está o tempo todo se revisitando, não perdendo o fio da meada, porque a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? E o legal dos negócios de impacto socioambientais positivos, negócios regenerativos, é que eles declaram, né, uma missão, né? E isso sempre é o sul deles, não é o norte, é o sul deles, é o que os orienta, o que os anima. E aí o pivotar é isso, é o modelo de negócio, o que eu vou abrir mão agora em detrimento disso, custo de oportunidade, a gente que estuda economia, né? O tempo está todo ali ajudando a tomar decisões estratégicas. Mas na dúvida, não empreenda sozinho, faça um time diverso, que na dificuldade. Na meiuca a gente vai bem como economista, né? A gente, verdade, a gente foge vai. dos extremos. Essa é outra dificuldade que é porque as empresas que saem do laboratório, às vezes a pessoa acha que ele consegue fazer tudo, né? E a gente sabe que Dando que não, dificilmente. e aí dificulta. É preciso um cara, um gestor realmente, né? Precisa um cara com viés comercial para conseguir recurso e conseguir vender. Não, eu consigo. Aí realmente é outra das dificuldades de você transformar, né, um projeto do laboratório para a sociedade. Uma pergunta mais. Inovação. A gente ouve muito falar de inovação. Vocês acreditam que as pessoas compreendem o que é inovação? Quando a pessoa chega para você, professor Ricardo, e fala assim, olha, isso aqui tem uma solução inovadora. Já aconteceu de você olhar e falar assim, não é inovador. Já aconteceu com vocês? Já. E tem o outro lado, né? Porque, por exemplo, eu fui gerente geral de pesquisa e desenvolvimento na CSN, na Companhia Siderúrgica Nacional. E lá você tem inovação que são as inovações incrementais, que é a maioria delas. A maioria delas. E que para o grande público não é inovação, mas que dentro do manual de Oslo e tudo é inovação. Aí o cara faz uma mudança numa composição de um aço e melhora uma característica, é uma coisa pequena, né? Incremental. Então o conceito de inovação ainda não é, né, inovação dentro do conceito do manual de Oslo, ele não é difundido, né? E tem o contrário, a pessoa desenvolveu algo num laboratório e chama aquilo de inovação, né? Só que a inovação é algo que vai ou para o mercado ou para a sociedade, né? Ou é uma coisa que vai chegar ao mercado ou é algo da tecnologia social que vai chegar à sociedade. Não é uma coisa que você descobriu num laboratório. Esse é o início, né? Provavelmente é o início. Então, eu acho que o conceito ainda não mesmo na universidade, né? Você sente isso, né? Que o conceito de inovação dentro do que, vamos dizer assim, a gente trabalha com inovação, que é chegar ao mercado, como diria o Maurício Guedes, ter nota fiscal. Falava isso todo dia. Inovação é nota fiscal. Então, ou para a sociedade, né? Fazer algo em benefício da sociedade. Então, esse conceito não é muito entendido realmente, né? Você acaba não tendo esse conceito, mas está melhorando, está crescendo esse entendimento, né? Quer fazer algum comentário sobre isso? Concordo, inovação é sempre comparativa, né? A gente em relação à anterior, a gente em relação ao outro setor, a gente no Brasil em relação à Alemanha, tem sempre um quê ali de dinamismo comparativo, mas eu concordo, tem muito, a gente está avançando na concepção, no que é inovação, mas temos muito que avançar. Pior ainda é o termo empreendedorismo, esse é melhor até não usar, porque afasta os amiguinhos. O termo inovação, até para a gente conseguir produzir, ficar mais palatável para conversar com diferentes atores, é mais interessante. E claro, se complementa, não são sinônimos, né? Só brinquei aqui com a comparação. Mas, às vezes, fazer inovação é levar um direito para alguém que está sem o direito, né? Então, a gente tem que lembrar que inovação, às vezes, é fazer o óbvio, fazer o básico, fazer o mínimo, o feijão com arroz, o sarrafo combinado mínimo ali, né? E, infelizmente, a gente tem que, às vezes, falar que inovação é, por exemplo, levar a cidadania para as pessoas, fortalecer as organizações, né, ODS 16 e 17, fortalecer organizações em prol da paz. Por quê? Porque fortalece a cidadania, né, a democracia. E aí a gente, junto no ODS 17, né, UF, Secretaria de Governo, a gente pode fazer mais e melhor, porque a gente tem ansiedade. Eu estou ansiosa, não vou falar por vocês. Eu tenho pressa, porque temos muitos problemas aí estruturais, sociais, ambientais, e os limites
limites planetários, né? A questão dos extremos climáticos aí é muito grave, ano de super ninho, né? Super El Ninho. Exato. Então a gente está falando de vidas humanas e de sobrevivência da vida na Terra, né? Então a gente tem responsabilidade como ICT, como IES, né? Como universidade de avançar. Isso. Olha, a gente está caminhando para os nossos momentos finais aqui no nosso videocast. Então, eu quero pedir agora algumas palavras finais, professor Ricardo, professora Ruth. O que vocês esperam da SBPC, da 78ª SBPC, que não acontecia há 30 anos no estado do Rio, que a UF, a Universidade Federal Fluminense, está sediando. Então, eu queria saber o que vocês esperam desses dias. Ainda bem que está um dia bonito, né? Até quarta-feira está um sol forte aqui no Rio de Janeiro. Que bacana receber aqui no estado do Rio e vir a Niterói, né? Sempre importante aqui, marcante. O Rio de Janeiro é onde mais tem universidades, CTs, né? A gente foi capital do Brasil, então a gente tem um dinamismo muito potente, uma rede muito potente e de muita representatividade no Brasil. A gente é quem mais titula mestres e doutores. Depois eles vão para São Paulo, vão para o resto do mundo. A gente tem que saber reter esses jovens bem titulados, né, com tanto investimento público e privado aqui em Niterói, aqui, né, em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Petrópolis. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais junto para esses jovens verem valor aqui, serem nômades digitais aqui, vem morar aqui com a gente, né, e compartilhar seus louros. Então, obrigada pela oportunidade, que venham mais eventos assim, de CTs maravilhosas, que são orgulho do Brasil. A gente tem também aqui no Rio de Janeiro a Embrapa, né, tem a LNCC, tem CBPF, então a gente é muito orgulhoso aqui do nosso ecossistema federal, além das universidades que tanto nos brilham, né? A UF, Unirio, UFRJ. Prazer, muito obrigada pela oportunidade, Fabiana. Bom, eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que para a UF, então, foi uma importância muito grande, né? Realizar isso, né? E está sendo um sucesso, né? Você caminha por aí, você vê um grande sucesso com o apoio da Prefeitura, FAPERJ, enfim, todos os apoiadores, né? E eu acho que a divulgação da ciência e da tecnologia e da inovação do Estado do Rio é fundamental, né? Porque como há mais de 30 anos não é realizado no Estado do Rio, né? Foi realizado em vários outros estados, né? E sempre que é realizado longe da onde você está, você não leva todo aqui, por exemplo, você anda, está cheio de stand de entidades do estado do Rio de Janeiro, né? Porque é perto, né? E tal, e bastante gente. Então, acho que é uma divulgação muito grande, né? Para a UF, para Niterói e para a ciência e tecnologia e inovação do estado do Rio. E muito obrigado pelo convite, foi uma oportunidade de divulgar aí. Uma honra. A professora Ruth eu conheci hoje, já fiquei extremamente encantada. Muito obrigada, professora Ruth. Muito obrigada, professor Ricardo, com quem a gente já... Estou trabalhando com o professor Ricardo junto, Prefeitura e Universidade Federal Fluminense, já desde 2025 que a gente, né, se conheceu e começamos a trabalhar junto. Então, realmente é uma honra ter vocês aqui. E aqui a gente vai encerrando o nosso videocast, o primeiro episódio de vários que ocorrerão aqui durante a Expotec, na 78ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E aqui esse videocast vai receber muitos convidados, convidados pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia. Muito obrigada a todos.